Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de tratamento de resíduos industriais e no vídeo de hoje nós vamos começar a estudar as unidades biológicas utilizadas no tratamento de águas residuárias. Vamos dar uma breve introdução referente aos processos biológicos para depois a gente entrar na nossa etapa de modelagem dos processos biológicos que nós iremos estudar. Então, basicamente, o objetivo da utilização de um processo biológico no tratamento de efluentes é oxidar a matéria orgânica através da atividade de micro-organismos. No caso de um efluente industrial, um esgoto industrial, um efluente industrial, claro, o nosso objetivo é estabilizar e remover matéria orgânica e inorgânicos que estejam presentes no nosso efluente. Então, o processo biológico, além de remover matéria orgânica, ele também vai ser capaz de consumir alguns micronutrientes que os micro-organismos utilizam no seu processo de crescimento. Então, nitrogênio, fósforo também pode ser removido, também será removido nos processos biológicos. Existem condições muito específicas, então, já que nós utilizaremos micro-organismos para fazer a estabilização dessa matéria orgânica, então algumas condições são específicas para sobrevivência dos micro-organismos neste meio, certo? Então, geralmente são utilizados bactérias, né? Em sua grande maioria dentro de um lodo ativado, por exemplo, né? Os micro-organismos são bactérias, mas há uma mistura, né, de alguns micro-organismos. O pH ótimo, então, fica entre 6,5 e 8,5. A temperatura tem que ser menor que 40 graus. Eu tenho que ter ausência de substâncias que sejam tóxicas, né, a esses micro-organismos. Por exemplo, metais pesados. Existem alguns componentes orgânicos, né, principalmente de grande massa molecular, que podem ser tóxicos, né, esses micro-organismos. Nesse caso, principalmente falando de um efluente industrial, né, que pode conter muitos compostos que são tóxicos aos micro-organismos, é realizado um pré-tratamento para remoção desses compostos tóxicos. E também pode ser realizada uma adaptação desses micro-organismos a essas substâncias tóxicas. Então, o pré-tratamento vai remover em grande concentração, né? Algum processo físico-químico pode remover esses materiais. No caso de metais pesados, pode ser realizada a precipitação química, né? Que nós vimos na aula anterior. E os traços desses compostos tóxicos que sobrarem, é realizada uma adaptação desses micro-organismos a essas substâncias, para adaptar o teu processo biológico à característica do teu efluente. A vazão deve ser contínua, então, para a gente manter a reprodução dos micro-organismos e o crescimento celular, a gente precisa alimentar os micro-organismos. E eles serão alimentados pela matéria orgânica que contém dentro do meu efluente. E eu também, eventualmente, preciso oferecer alguns micronutrientes ou nutrientes. Talvez o meu efluente não contenha, principalmente se for um efluente industrial, né, não contenha nitrogênio suficiente. Então, nesse caso, eu vou ter que alimentar, oferecer um pouquinho mais de nutriente. Mas, geralmente, isso não é necessário, certo? Mas, eventualmente, eu preciso fornecer nutrientes para o crescimento celular. Então, existem processos anaeróbios e aeróbios, né? Os processos anaeróbios nós vamos modelar por último, então, na próxima semana. Mas geralmente, né, dando uma introdução, os efluentes contêm uma DQO mais elevada, então a carga orgânica, geralmente o processo anaeróbio é indicado para uma carga orgânica maior, extremamente alta, na ordem de maior que 10.000 miligramas por litro. A eficiência é um pouco menor quando comparada com o processo aeróbio, então vai depender muito do processo e da característica do efluente, a eficiência, né?
vai de 40% a 85% de remoção de DQO. Então, dependendo da característica do efluente, eu posso sim conseguir uma eficiência até maior que 85%, mas depende muito, né? As reações são um pouco mais lentas, então o tempo de detenção pode ser um pouquinho maior, né? Claro que isso tudo também depende da vazão do efluente que vai ser tratado e do reator em si, né? Que será utilizado, do processo em si que será utilizado. O processo é mais sensível às variações de carga e de vazão. Então é preciso ter um controle, né, com relação aos picos de vazão. Então a equalização da vazão aqui passa a ser bastante importante. Eu tenho uma menor geração de lodo no caso de processos anaeróbios, porque no caso de processos aeróbios há a formação de flocos também que acabam arrastando sólidos suspensos, né? Então, no caso de processos anaeróbios, a vantagem é uma menor geração de lodo, e esse lodo precisa ser estabilizado, também precisa ser descartado, dar um descarte correto para esse lodo. Então, é um passivo, né? Então, a menor geração de lodo acaba sendo uma vantagem. Os processos aeróbios, então, geralmente eles têm eficiência maior, tanto em termos de avaliação de remoção de DBO e DQO, maiores que 90%, mas obviamente depende da característica e do processo que vai ser utilizado, a característica do efluente. Tem uma maior geração de lodo, porque, por exemplo, em lodos ativados, que é um dos principais processos que são utilizados, aeróbios, para tratamento de efluentes, é formado um floco, tá? Que arrasta sólidos suspensos também e sedimenta. Tá? O processo é um pouco mais estável, desde que eu tenha oxigênio dissolvido suficiente, né? Mas geralmente os processos são mais fáceis para estabilizar. E geralmente em água de reuso, em efluentes industriais, é indicado os processos aeróbios, por haver uma clarificação também maior já dentro do processo biológico. Então, basicamente, a reação que acontece num processo biológico é a matéria orgânica, então ela pode ter um formato, uma característica, né, de matéria orgânica, quantidade de carbono, oxigênio, hidrogênio. Vai reagir com o oxigênio e os nutrientes que existem nesse efluente, então nitrogênio e fósforo na forma de amônia e fosfato, né? Os micro-organismos presentes já nesse efluente vão começar a sua reprodução celular, gerando novas células, CO2 e água. Então, geralmente essa é a equação química esperada numa reação microbiológica de decomposição da matéria orgânica. Então, o fluxo, né, de um tratamento biológico mais utilizado e aeróbio são os lodos ativados. Tá? Então, a gente passa por aquele tratamento primário que a gente já viu, preliminar e primário, né, de grades, caixa de areia, decantador. E em seguida, eu vou ter um tanque de aeração. É importante que esse tanque tenha uma agitação interessante, tanto para dissolver o oxigênio, né? Então, eu posso ter a introdução de oxigênio a partir da agitação e também eu posso borbulhar o gás, né? Para dissolver, para ter oxigênio dissolvido nesse tanque. E depois o lodo vai para uma lagoa de sedimentação. Uma parte do lodo retorna, né, para a gente alimentando com os nossos micro-organismos, a parte do lodo retorna e uma parte do lodo, então, lodo diariamente ou periodicamente precisa ser removido, né, porque senão a quantidade de lodo gerada passa a ser muito grande e pode ser arrastada para o efluente tratado. Então, periodicamente ou diariamente, dependendo do tamanho da estação, esse lodo precisa ser removido. Então, o processo de lodos ativados foi um dos primeiros a serem estabelecidos e também já passou por muitos processos de atualização,
certo? Então, geralmente é utilizada a agitação mecânica, processos mecanizados e borbulha oxigênio também para favorecer a presença do oxigênio dissolvido no efluente, que é muito necessário para os micro-organismos se reproduzirem. Também as lagoas aeradas é um processo de tratamento mais simplificado, né? Então, para características de efluente com características de sólidos suspensos e matéria orgânica um pouco menor, mas é um processo que ainda é utilizado em algumas estações de tratamento, inclusive industriais, passa por um gradeamento. Então, eu tenho uma lagoa aerada e uma lagoa de sedimentação, certo? Então, aqui geralmente é feita agitação para manter os micro-organismos em suspensão. Então, é importante nos lodos ativados, né, que eu esqueci de falar, nos lodos ativados é importante manter os micro-organismos em suspensão a partir de uma agitação contínua, tá? Muitas vezes a própria aeração promove a agitação, né, das lagoas, então para manter os micro-organismos em suspensão. Pois eu tenho a lagoa de sedimentação e os processos de desinfecção seguintes. Nós temos também, pessoal, os filtros biológicos, que geralmente são anaeróbios, mas também existem filtros biológicos aeróbios, então eles podem ser aeróbios ou anaeróbios. Os mais comuns são utilizados filtros anaeróbios, então o efluente vai passar aqui por um tratamento primário preliminar, que nós já estudamos, pois eu tenho a presença do filtro biológico, o decantador e o processo de desinfecção. Então, sempre com retorno de lodo, né? E, periodicamente, uma parte do lodo deve ser removida do decantador para impedir que esse lodo seja arrastado no tratamento seguir, né? No processo de desinfecção, no efluente tratado. Então, os processos biológicos, pessoal, eles são divididos em processos de crescimento suspenso e de crescimento aderido. O crescimento suspenso significa que os meus micro-organismos precisam ser mantidos em suspensão no meu líquido, no efluente, né? Então, métodos de mistura eficientes precisam ser utilizados para a manutenção desses micro-organismos em suspensão no meu efluente líquido, para você colocar em contato também o teu efluente carregado com a matéria orgânica com o micro-organismo, certo? E os processos de crescimento aderido, então, são geralmente chamados de biofilmes. Eles são geralmente a gente faz o crescimento dessas células aderidos a um material inerte. Então, pode-se utilizar pedras, inclusive, para tornar o processo mais barato. Então, você promove o crescimento dos micro-organismos aderido a esse material, ou existem outros, né? Materiais plásticos também inertes, são utilizados como suporte para o crescimento do biofilme. Então, o biofilme está não mais em suspensão, mas ele está crescendo nesse suporte e o líquido está passando através desse suporte que eu tenho em crescimento do meu micro-organismo. Pessoal, então, como os processos de tratamento biológico são antigos e passaram por muita revisão, então até hoje novos processos vêm sendo propostos, mudança nos reatores, leitos fluidizados já são utilizados para tratamento, claro que dependendo da vazão e da característica do efluente. Então, nessas próximas tabelas que eu vou apresentar para vocês, tem aí nessa primeira tabela processos aeróbios. Então, tipos de processos que são utilizados de crescimento suspenso, crescimento aderido e até mesmo os processos mais recentes, que são processos híbridos, né? Então, o processo de lodos ativados. Obviamente, a principal função é remoção de DBO e nitrogênio,
Então, a maioria dos processos vocês vão perceber que o objetivo é remoção de DBO e nitrogênio. Tem alguns processos que são indicados mais para remoção de nitrogênio, quando a carga de nitrogênio é muito alta, né? Mas os processos de lodo ativado, lagoas, digestão aeróbia, bioreatores de membrana são exemplos de processos de crescimento suspenso. Crescimento aderido são os filtros biológicos aerados. Tenho bioreatores, então, de leito móvel, leito fixo, eu tenho os biodiscos e tenho filtros biológicos também. Processos híbridos, então, por exemplo, eu posso ter uma mistura de um filtro biológico com um lodo ativado. Então, isso depende muito de qual processo é mais indicado, depende muito das características do efluente, né? E da quantidade de investimento que você tem para fazer. Então, obviamente, um processo híbrido vai ser um processo mais complexo e, portanto, vai exigir mais investimento nessa estação de tratamento também, certo? Então, principalmente os processos de aeróbios, né? Exemplos para a gente ter. Então, eu mostro aqui uma foto para vocês. Então, eu posso ter um tanque de aeração com retorno de lodo, né? Depois do decantador, com retorno de lodo, aeração e agitação mecanizada, né? Como mostra essa primeira figura, a figura aqui A2, né? O fluxo na figura A1 e na figura 2 a foto. Ou eu posso ter um reator turbular, né? E que conforme o efluente vai passando por esse reator, eu vou promovendo a agitação, a suspensão dos meus micro-organismos conforme aí o fluxo na figura B1 e na figura B2 a foto. E também há os processos anaeróbios de crescimento suspenso, aderido, o manto de lodo, que é o reator anaeróbio de fluxo ascendente. Então, a alimentação é feita na parte de baixo do reator com o efluente. Esse efluente vai passando e é removido o efluente tratado no topo do reator. Então, o manto de lodo nós vamos modelar na nossa próxima aula, né? E tem os sistemas híbridos também. Então, a maioria para remoção de matéria orgânica, DBO carbonácea. Alguns são utilizados para remoção de amônia também, estabilização do esgoto, remoção de nitrogênio. Enfim, vai depender do processo e da característica do efluente. Então, para a gente ter uma ideia, né, de um filtro biológico aqui no fluxo, na figura A1, então a gente tem a entrada do efluente, ele passa por um filtro biológico que é mostrado aqui de crescimento aderido e quando é utilizado pedras, né? Então, um exemplo é a foto A2, depois passa por um decantador. E nós também temos os filtros biológicos com enchimento de plástico, que são colocados em reatores como apresentados na figura B2, e que o fluxo ele será descendente, né? Por isso que é diferente do manto de lodo, que o fluxo do efluente é ascendente. Pessoal, muito importante quando a gente fala de nitrogênio, claro que nós não vamos entrar em detalhes sobre remoção de nitrogênio, porque a gente não vai conseguir, o nosso período é curto, nós vamos falar mais em termos de remoção de matéria orgânica, mas as reações que estavam descritas na tabela anterior de nitrificação, só para a gente relembrar, a nitrificação é a conversão do NH4+, do amônio, em nitrato, NO3-. Então, eu tenho algumas etapas para que a nitrificação aconteça. Primeiro, eu tenho a nitritação, que é a conversão de amônio em NO2-, e depois a nitratação, que vai converter o NO2- em nitrato, ok? Então, só para relembrar o que é a nitrificação, que aparecia algumas dessas reações nas tabelas anteriores, então foi posto aqui.
Bom, pessoal, para tratarmos do que vem a seguir, que é a parte do dimensionamento de um reator microbiológico, nós precisamos retomar as fases do crescimento microbiano, né? Então, se vocês lembrarem que vocês já estudaram engenharia química, nós temos aí 4 fases principais no crescimento microbiano, né? Então, nós temos a primeira fase. É claro que antes de falarmos das fases, né, nós temos as curvas referente à biomassa e substrato. Então, biomassa são as células, é o crescimento celular, que também vai ser chamado de uma outra forma, pode ser chamado de uma outra forma, como o sólido suspenso de licor misto, mas isso a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. E o nosso substrato, que é a fonte de carbono, né? Fonte de nutrientes também, de carbono, para o crescimento microbiano. Então, a primeira fase, pessoal, que é a fase lag ou a fase do retardo, nós temos ainda uma taxa de substrato, uma concentração de substrato muito grande e uma pequena concentração de biomassa, e é a fase em que os micro-organismos estão se adaptando a esse novo meio, né? pH, temperatura. Então, os micro-organismos têm uma fase de adaptação a essa nova fonte de carbono, né? Que vai ser o substrato. Então, nós temos uma pequena fase de retardo que é referente à adaptação do micro-organismo ao meio em que ele vai crescer. Depois, nós temos a fase do crescimento exponencial, em que nessa fase de crescimento exponencial, os micro-organismos vão se reproduzir na sua taxa máxima. Então, eu tenho uma quantidade de substrato disponível muito grande, então a fonte de carbono ainda está muito disponível. Então, os micro-organismos vão crescer exponencialmente nessa fase, consumindo todo o substrato que tem disponível. E como tem muito substrato, eles vão crescer de forma exponencial, né? É a fase de maior crescimento microbiano. Depois a biomassa entra numa fase estacionária, pessoal. Então, na fase estacionária, basicamente a gente tem um equilíbrio entre o crescimento celular e o número de morte celular. Então, o substrato não está mais totalmente disponível, né? Então, já houve um grande consumo do substrato, já decaiu, então a gente começa a ter um equilíbrio entre o número de mortes de célula e o número de novas células que se reproduzem. Depois nós chegamos à fase de morte, onde o substrato não está mais disponível, já foi consumido em sua quase totalidade, e os micro-organismos começam a utilizar as suas próprias células como fonte de carbono para reprodução, e como vai diminuindo a disponibilidade de matéria orgânica, de fonte de carbono, então a gente vai tendo uma diminuição na concentração de biomassa, certo? Claro que num reator é importante que a gente mantenha na nossa estação de tratamento a vazão constante, para que possamos manter sempre uma concentração de substrato disponível, né, e fazer com que esse crescimento celular esteja sempre aí na sua fase exponencial, certo? Então, por isso a vazão constante é tão importante de ser mantida numa estação de tratamento de efluentes, certo? Para que a gente tenha a manutenção dessa fase de crescimento exponencial e tenha sempre uma disponibilização de fonte de carbono. Pessoal, então, obviamente, como eu tenho nessa fase de crescimento microbiano, né, eu vou ter a oxidação da matéria orgânica e de nutrientes, então eu tenho uma relação entre a biomassa produzida e o substrato que é consumido. Então, isso é chamado de síntese de biomassa, certo? Ou yield. Geralmente a gente chama de síntese de biomassa. Então, nós vamos chamar essa relação entre massa de biomassa produzida e massa de substrato consumido como uma variável que nós vamos chamar de Y, que é a nossa síntese de biomassa. Certo, pessoal? Antes de nós seguirmos fazendo, então, de fato, a modelagem do nosso tratamento biológico,
é importante que façamos a definição de uma terminologia que é utilizada na cinética que nós vamos estudar de crescimento microbiano. Pessoal, então, como a gente sabe, esgoto ou efluente industrial contém substratos, que são matéria orgânica, e a concentração desses substratos, esses compostos orgânicos, geralmente é definida como a DQO biodegradável ou a DBO, certo? Que é a matéria orgânica que é degradada pelos micro-organismos, tá? Então, no caso da DQO, a gente faz essa separação, né? Porque nem toda DQO ela é biodegradável. Então, a DQO biodegradável vai aparecer esse subíndice B aqui na nossa DQO. Então, essas primeiras nomenclaturas para substratos, tá? Que é a nossa matéria orgânica que nós queremos degradar. Além disso, a DQO biodegradável, ela pode estar solúvel ou não, ou pode ser um particulado, certo? Então, a DQO solúvel biodegradável vai ser esse DQO SB de solúvel biodegradável, que vai servir para a gente quantificar o destino dos compostos orgânicos biodegradáveis, né? Que são a DQO solúvel, que vai ser consumida na reação de oxidação a partir do crescimento microbiano nessa cinética microbiológica que nós vamos estudar. Então, parte da DQO biodegradável do esgoto, ela pode ser não solúvel e, portanto, está na forma particulada ou coloidal. Então, essa DQO particulada ou coloidal vai ter que passar por um processo de hidrólise para ser convertida em DQO solúvel biodegradável antes de passar para o consumo e então virar biomassa, certo? Agora, uma terminologia associada à biomassa. Então, o que nós vamos chamar de biomassa, né? Então, a biomassa sólida num reator, que vai ser alimentada com uma determinada DQO, solúvel biodegradado, que não for solúvel vai sofrer hidrólise no processo de tratamento. Geralmente é medida na forma de sólidos. Então, nós temos os sólidos suspensos totais e sólidos suspensos voláteis, certo? Então, das duas formas, a gente pode trabalhar como sólidos dentro de um reator, certo? E isso nós vamos chamar de biomassa. Então, atenção, que a biomassa total, se a gente pegar a biomassa total, ela é o crescimento, são os micro-organismos, são as células, são os resíduos de células, são material inerte, que ainda pode entrar nesse particulado, né, e sedimentar, ok? Então, no caso de lodos ativados, né, essa mistura, o lodo reciclado, então o lodo que sai do decantador secundário e retorna, né, para a linha de processo, mais o esgoto no bioreator, ou seja, a biomassa que vem já no esgoto, né, ou no efluente, nós vamos chamar de sólidos suspensos do licor misto, certo? Ou é essa sigla que nós vamos utilizar, SSLM, ou sólidos suspensos voláteis do licor misto, tá? Essa é a nomenclatura, então lá no lugar de biomassa, vai depender do dado que a gente tem, né? Esse SSLM ou SSVLM vai ser a nossa biomassa, nossa concentração de biomassa. Então, outros sólidos que podem compreender essa biomassa que vai virar o lodo, né? De fato. Então, tem os sólidos suspensos não biodegradáveis, que podem sedimentar junto, né? Que são o SSVNB, então os sólidos voláteis que não são biodegradáveis e vão permanecer inalterados. E os sólidos suspensos totais inertes, que também vão sedimentar junto com um material celular na forma de lodo, certo?
Então, os sólidos suspensos voláteis não biodegradáveis, eles podem vir originalmente junto com o efluente, que vai entrar no sistema de tratamento, portanto, influente, conforme está posto no slide, mas aquele que pode ser produzido do resíduo celular, ou seja, a partir do decaimento bacteriano. Né? Então, eu tenho uma taxa de decaimento e vai formar um resíduo celular. Esse resíduo celular também vai ser considerado não biodegradável. E os sólidos suspensos totais inertes são aqueles que vão vir junto com o efluente na entrada, né, do efluente no início do tratamento, então do esgoto influente. Então, posto isso, nós vamos para nossas equações e começar a retomar as nossas cinéticas microbiológicas. Então, como vocês estudaram lá em engenharia bioquímica, nós podemos trabalhar com as cinéticas de degradação microbiológica utilizando uma equação que utiliza como base a degradação do substrato, que é a equação de Michaelis-Menten, né? Então, a taxa de utilização de substrato por unidade de volume do reator vai ser a taxa máxima de utilização de substrato específico, que é um valor constante, que é esse K minúsculo ali, né? Vezes X, que é a nossa concentração de biomassa. S é a concentração de substrato, que é a nossa matéria orgânica, né? Que nós temos interesse em decompor. Ks é a constante de meia-vida, ou seja, de meia velocidade de concentração do substrato, a metade da taxa de utilização do substrato, certo? Que é a equação de Michaelis-Menten que vocês já conhecem, certo? Essa taxa de utilização de substrato, ela pode ser calculada de uma forma facilitada, que é basicamente a partir de um balanço, se você conhece a eficiência do seu tratamento. Né? Então, ela pode ser calculada como a quantidade removida de substrato pelo volume do reator. Então, a vazão vezes o substrato inicial menos o substrato final, que eu calculo em função da eficiência do reator, se ela for conhecida, dividido pelo volume do reator. Ok? Ou eu posso usar uma outra equação. Posso utilizar também a equação de Monod, que é uma taxa de crescimento microbiano também, só que ela é calculada com base aí na concentração de biomassa, certo? Então, a taxa de crescimento bacteriano, que é o nosso RG, pelo volume, né, do reator, ela vai ser igual, então, a uma taxa máxima de crescimento de bactérias específica, que é o μm, que nós substituímos lá no outro slide no lugar do nosso K, concentração de biomassa, concentração de substrato, dividido pela constante de meia velocidade, mais concentração de substrato, certo? Então, vamos utilizar essas duas equações, né? Porque conforme a gente tem degradação do substrato, a gente tem crescimento microbiano. Se nós correlacionarmos essas duas equações e lembrarmos da nossa síntese, lembra lá da nossa síntese de biomassa, que era o Y, que ele relacionava então a massa de biomassa pela massa de substrato. Então, eu posso escrever, né, a minha taxa de biomassa como sendo a síntese vezes a taxa de consumo do substrato, certo? E aí eu posso escrever a taxa de consumo do substrato relacionando tanto a concentração do substrato e também em função das informações de biomassa, que era o que vinha lá da cinética de Monod. Então, basicamente, eu estou misturando a cinética de Michaelis-Menten com Monod, certo? Então, substituindo aí e reescrevendo a nossa equação, já que a síntese vai ser a
a massa de biomassa pela massa de substrato, eu consigo reescrever a minha taxa de consumo de substrato, ok? Pessoal, então, quando o substrato está sendo utilizado na taxa máxima, eu tô lá naquela minha fase exponencial, né? O substrato está sendo utilizado na taxa máxima, as bactérias também estão crescendo nas suas taxas máximas, certo? Então, eu posso relacionar a partir da síntese também, e considerando as nossas cinéticas, que a minha taxa máxima específica de crescimento microbiano vai ser igual a síntese vezes a taxa máxima de consumo de substrato, ok? Então, as cinéticas de Michaelis, Menten, Monod, elas são correlações que a gente utiliza para descrever, né, a nossa cinética da reação. Mas eu posso utilizar outras correlações, outras equações também, que são empíricas, que todos esses coeficientes que a gente diz constantes, né, são obtidos experimentalmente a partir dessas correlações empíricas. Então, eu posso utilizar Michaelis-Menten, eu posso utilizar Monod, ou eu posso usar algumas das 3 equações apresentadas aqui embaixo para vocês também, certo? Pode ser uma constante vezes a concentração de substrato, constante biomassa vezes substrato e assim por diante. Então, vai depender de dados experimentais que precisam ser realizados previamente para se dimensionar o reator e saber como posso escrever, qual vai ser a cinética dessa minha degradação, certo? Então, basicamente, essas 3 equações também são equações cinéticas. Então, quero a velocidade da reação por unidade aí de volume do reator, ok? Pessoal, então, pensando que a taxa de produção de um substrato solúvel de matéria orgânica a partir da matéria orgânica particulada biodegradável, eu também preciso levá-la em consideração. Então, a hidrólise, né, agora. Então, vamos ter que realizar a hidrólise, temos uma equação para modelar essa hidrólise, que vai, então, transformar a matéria orgânica particulada biodegradável em solúvel, certo? Então, essa etapa é bastante importante, porque se a gente pegar, por exemplo, um esgoto municipal, ele pode ter apenas 20 a 50% do material orgânico degradável, ele estará solúvel. O restante, para que a gente possa consumir na reação, no tratamento biológico, é preciso que a gente transforme a particulada em solúvel a partir de processos de hidrólise, certo? Então, eu tenho uma taxa de conversão de substrato particulado, certo? Que pode ser uma etapa limitante para o nosso processo. Portanto, essa taxa de produção de substrato solúvel, a partindo da matéria orgânica particulada biodegradável, então, a taxa de hidrólise do substrato particulado para conversão em substrato solúvel vai ser uma constante, que é a taxa máxima específica de hidrólise, vezes a concentração de substrato particulado. Então, apesar de ser um X, a gente está usando S para substrato, mas o XS é a concentração de substrato particulado, certo? Dividido pela concentração de biomassa heterotrófica, que é o XH. Só lembrando, pessoal, que bactéria heterotrófica é aquela que vai utilizar a matéria orgânica como fonte de carbono, né? As autotróficas são aquelas que utilizam CO2 como fonte de carbono, né? E nós temos aí um Kx também definido, que é o coeficiente de hidrólise de meia velocidade. Então, eu também coloquei aqui na forma de... Nós temos a definição da hidrólise numa forma de cinética, para a gente obter qual que é essa velocidade de hidrólise em função do volume do reator, né? Que ele chama de taxa de hidrólise do substrato particulado
para substrato solúvel. Falando em termos de taxa líquida de crescimento de biomassa, pessoal, então a taxa de crescimento de biomassa, ela também vai ter uma contribuição, digamos, negativa, que está associado, então o valor que nós teremos que descontar, que está associado ao que a gente chama de taxa de respiração endógena. O que é isso? Então, quando o substrato que está disponível, ele foi totalmente consumido, os micro-organismos passam a consumir aí o seu próprio plasma microbiano para obter energia para seguir com as suas reações celulares de multiplicação e de crescimento, certo? Então, eu tenho um coeficiente de decaimento endógeno, que é um valor também geralmente especificado, tabelado, que depende dos micro-organismos que estão presentes naquele tratamento, né? Ou da mistura de micro-organismos, que eu vou ter um determinado tratamento, que vai me dar, então, qual é essa contribuição do decaimento endógeno. Então, se a gente olhar a nossa taxa de crescimento de biomassa, aqui o nosso RX, então lembra que a gente já tinha definido, poderia escrever o nosso RX em função da taxa de consumo de substrato, né? Então, era a síntese celular vezes a taxa de consumo de substrato. Agora, eu acrescentei, então, um termo aqui, ó, menos B, que é o nosso coeficiente de decaimento endógeno, vezes a concentração de biomassa, certo? Então, isso vai me dar aí a taxa de decaimento, né, em função da taxa de respiração endógena. Então, vai me dar o decaimento devido a esse consumo do próprio plasma microbiano para as suas reações, ok? Então, portanto, se eu substituir o meu valor do meu RSU, que é a taxa de consumo de substrato, eu posso, a partir de Michaelis-Menten, né, eu posso reescrever a minha taxa de crescimento líquido de biomassa completo, já então pensando que existe um certo decaimento, uma contribuição negativa no crescimento de biomassa. Pessoal, se eu dividir esta equação, então, pela concentração de biomassa, eu vou ter definido, então, o meu Mi líquido, que é a taxa líquida de crescimento específico de biomassa. Certo, pessoal? Todos esses valores que a gente apresentou para vocês, nós temos algumas constantes, então elas podem ser descritas a partir de valores que geralmente já são conhecidos e há uma faixa aceitável para esses valores para que o processo biológico ele ocorra de forma eficiente, certo? Então, nós temos aí a constante de meia velocidade, a taxa específica de consumo de substrato, a síntese, certo? Em termos de DBO, em termos de DQO. Então, a gente tem uma faixa e o valor médio aqui na segunda coluna, assim como a gente tem um valor médio também para o nosso decaimento endógeno, que em torno é de 0,1 gramas de sólidos suspensos voláteis por grama de sólidos suspensos voláteis por dia, certo? Ou seja, dia menos 1. Ok? Pessoal, então falando ainda em termos de taxas, né? Nós não podemos esquecer que nós estamos vamos trabalhar agora com o processo aeróbio, então nós temos a taxa de assimilação de oxigênio para calcular, tá? Que é a grama de oxigênio por metro cúbico por dia. Então, isso vai ser função do consumo de substrato, ou seja, a taxa de utilização do substrato por unidade de volume do reator, menos 1,42 da taxa de crescimento da biomassa. Então, por que esse valor, 1,42? Da onde que vem essa relação, pessoal? Então, essa relação vem das estequiometrias das reações que seguem aqui abaixo. Então, se eu considerar um substrato no formato de glicose,
né? Então, esse aqui é o meu substrato para colocar isso numa reação química, né? O C2H12O6. Então, eu teria 3 glicoses reagindo com 8 oxigênio, mais 2 NH3, então preciso de nitrogênio. Vou ter 2, esse C5H7NO2 é uma forma de representar as minhas células, os meus micro-organismos. Então, isso aqui são células, certo? Então, vai formar 2 compostos, 2 mols de células, 8 CO2, 14 águas. Essas células, então, até ocorrer a degradação final, né? Essas células, elas reagem com mais oxigênio até a formação de CO2, NH3 e água, ok? Pessoal, então, olhando para a estequiometria dessas reações, percebam que a gente tem, então, aqui, na segunda reação, a primeira foi a formação de células, depois o consumo dessas células, certo? Até a reação final, mineralização final dessa matéria orgânica. Então, 5 oxigênios, massa molecular do oxigênio é 32, dividido por 1 mol de células. Então, se a gente fizer a massa molar aqui desse composto que foi apresentado como, que está representando a formação das células, que é 113 gramas por mol. Então, se eu fizer essa continha, vai sobrar 1,42 gramas de oxigênio por gramas de célula. Ou seja, lembra lá, eu posso representar esse grama de oxigênio, então vai ser a quantidade de oxigênio necessária para produzir as minhas células que irão degradar a matéria orgânica. Então, gramas de DQO, certo? Então, a origem foi o substrato, e o substrato solúvel a gente representa como DQO, por grama de SSV, que é a nossa biomassa, que é como nós vamos representar sólidos suspensos voláteis. Então, estamos representando a nossa biomassa. Também temos os efeitos da temperatura, pessoal. Então, geralmente as equações cinéticas, elas são pensadas para uma temperatura ótima de 20 graus, né? Claro que isso também depende dos micro-organismos, mas então tem como a gente fazer uma correção do coeficiente associado à temperatura. Então, o coeficiente de taxa de reação da temperatura numa temperatura T diferente de 20 graus Celsius vai ser o coeficiente tabelado da taxa de reação a 20 graus Celsius, vezes um θ, que é o coeficiente de atividade de temperatura, elevado ao valor da temperatura menos 20. Então, a temperatura mínima para que essa reação biológica aconteça é 20 graus Celsius, né, pessoal? E com isso eu corrijo o coeficiente da taxa de reação à temperatura em que a decomposição microbiológica vai ocorrer. Pessoal, então, considerando um processo de lodo ativado completamente misturado, então chamamos de LACM, eu tenho os diagramas, então, aqui dos fluxos de como vai acontecer essa parte do tratamento biológico. Então, eu tenho a entrada do meu efluente no início desse tratamento biológico. A diferença entre as duas figuras está no descarte do lodo. Então, a figura A, eu tenho o descarte do lodo aqui no decantador, certo? Enquanto na figura B, eu tenho o meu descarte de lodo na linha do tanque de aeração, certo? Então, o primeiro é mais comum, certo? Mas eu posso ter o descarte também depois do tanque de aeração, certo? O mais fácil é fazer o descarte a partir daquilo que decantou, né? Então, no decantador. Com base nisso, pessoal, então, considerando que eu tenho uma vazão de entrada, um substrato S0 e uma concentração, então, um substrato inicial e uma concentração de biomassa inicial. Dentro do reator, então, vou ter concentração de substrato S, de biomassa X e o volume do reator V. Vou ter uma determinada quantidade de lodo que retorna,
né, no processo de lodos ativados, numa vazão QR, numa concentração de biomassa XR, numa concentração S de substrato, que vai ser a degradação que eu vou ter aqui dentro desse reator, então concentração de substrato final. Uma parte desse lodo, então, numa vazão QW, XR, na concentração de substrato S, é o que vai ser removido periodicamente. E no meu efluente tratado, então a vazão de saída é Q menos o QW. Numa concentração de biomassa XE, que é o X do efluente, numa concentração de substrato S. Ok? Então, isso é importante porque agora nós vamos fazer o nosso balanço de biomassa e o nosso balanço de substrato com base nesse diagrama. Pessoal, então fazendo o nosso balanço de biomassa, agora ele vai ser descrito como a taxa de entrada de micro-organismos menos a taxa de saída de micro-organismos, mais o crescimento líquido de micro-organismos vai ser igual ao acúmulo de micro-organismos no sistema. Então, o meu acúmulo dx/dt vezes o volume do reator vai ser a entrada, que é a vazão de entrada, vezes a concentração de biomassa inicial, que o efluente já traz consigo. A saída, então, está relacionado ao lodo que retorna e o lodo, então, o lodo que retorna e o lodo que é removido periodicamente no sistema. Então, vai ser menos a vazão de retorno, a nossa saída vai ser a vazão de entrada menos a que é removida, né? Vezes a concentração lá na saída de biomassa. E eu tenho que considerar também aquilo que é removido periodicamente, né? Que é a vazão que vai ser removida, vezes a concentração de biomassa nesse retorno, certo? E o crescimento líquido de micro-organismos, então, vai ser dado pela a nossa taxa de biomassa, taxa de crescimento microbiano ou taxa de biomassa, que vai ser dado pelas cinéticas que a gente viu anteriormente, relacionados à biomassa, vezes o volume do reator, para manter tudo em termos de taxa, né? As unidades em termos de taxa. Pessoal, então aplicando no nosso balanço as hipóteses de estado estacionário e considerando que a concentração de biomassa na entrada do reator é desprezível, então quando comparada à concentração de biomassa dentro do reator, que é muito grande, e considerando que a nossa taxa líquida de produção de biomassa, que está aqui no nosso balanço, é descrito pela síntese, pela taxa líquida de consumo de substrato, menos decaimento endógeno, vezes a concentração de biomassa no reator, e que a taxa líquida de consumo de substrato pode ser calculado pela vazão S0 menos S dividido por V, a relação entre volume e vazão é o tempo de detenção hidráulico, então esse T é o tempo de detenção hidráulico, que é o tempo que o efluente permanece no reator, certo? Então, substituindo todas essas equações na equação do balanço e isolando o que a gente está interessado, que é o que nós desejamos obter, que é a concentração de biomassa no reator, nós temos esta equação que vai ser o resultado desse balanço que nós estamos fazendo. Percebam que aqui ainda não aparece, mas nós temos esse TRS, que é o tempo de retenção de sólidos no reator. Então, esse vai me dar o tempo em que os sólidos suspensos voláteis vão permanecer no reator, que é a taxa de massa de sólidos no tanque de aereação pela taxa de sólidos removidos, efluente
e o descarte, aquela quantidade que periodicamente tem que ser removida. Já vai aparecer aqui, pessoal, nos slides mais para frente, a equação para esse TRSE. E aí, obviamente, trabalhando com o balanço e com essa equação do TRS, né, que é o tempo de retenção de sólidos, nós conseguimos chegar na nossa equação principal, que é essa daqui, que nos dá qual vai ser a concentração de biomassa no reator. Podemos fazer também, pessoal, o balanço de massa no substrato. Então, agora considerando o substrato. Então, vai ser a taxa de entrada de substrato menos a taxa de saída do substrato, menos a taxa global de utilização desse substrato para o crescimento microbiano, vai ser igual ao acúmulo de substrato no sistema, certo? Então, o meu acúmulo dSdt vezes o volume do reator vai ser a vazão de entrada menos a concentração de substrato inicial. A saída de substrato é a vazão menos a saída de substrato, S. E a taxa de utilização do substrato é aquela nossa taxa RSU, que é dado pelas cinéticas que a gente já viu, então, vezes o volume do reator para manter todo o balanço em termos de unidade de taxa. Certo, pessoal? Então, trabalhando com a nossa equação do balanço para substrato, considerando estado estacionário e substituindo a nossa cinética de Michaelis-Menten na taxa de substrato, de utilização de substrato, isolando substrato inicial menos a taxa de substrato no reator, nós ficamos com essa equação que segue. Vamos fazer uma observação aqui. Como a vazão e a concentração de substrato no tanque de aeração são constantes, a concentração de biomassa também deve ser constante, certo? Então, pessoal, como definir qual é a taxa de crescimento de biomassa? Para a gente fazer com que ela apareça na nossa equação aqui do balanço, certo? Então, se a taxa de biomassa é constante, pessoal, a taxa de crescimento de biomassa tem que ser igual à taxa de descarte de biomassa. Por isso, essa equação que segue. Então, essa primeira parte é todo o descarte, certo? Que é o que sai de biomassa lá no efluente, na saída, e aquilo que é removido periodicamente de lodo, certo? Vai ser igual à taxa de crescimento de biomassa. Então, feita essa consideração, e lembrando e definindo que o tempo de retenção de sólidos, que é o tempo em que os sólidos vão permanecer no reator, no tanque de aeração, que me dá a massa de sólidos no tanque, certo? No reator, pela massa de sólidos que é removida. Então, vai ser removida de que forma? Aquilo que periodicamente é removido depois do decantador secundário, e aquilo que pode sair eventualmente, que ainda sai um residual, no efluente lá na saída do efluente tratado. Isso é o tempo de retenção de sólidos, certo? Já que esse denominador aqui é a minha taxa de crescimento, certo? Que a gente definiu no slide anterior, taxa de crescimento líquido. Então, se eu substituir, cortar volume com volume, percebam que eu tenho biomassa dividido pela taxa líquida de crescimento microbiano, que é aquilo que a gente já havia definido, né, como a taxa líquida de crescimento específico. Então, pessoal, reescrevendo a nossa equação dos 2 slides anteriores, isolando a concentração do substrato, que é o que a gente quer obter a partir desse balanço, qual é a concentração do substrato no reator, certo?
nós chegamos, e substituindo todas as equações que a gente trabalhou, a gente chega nessa equação. E uma observação muito interessante é que essa equação do balanço não depende da concentração de substrato inicial. Quando eu tiver, pessoal, processos de lodos ativados que não tem um decantador posterior, um decantador secundário, ou seja, eu não tenho retorno de lodo, o meu tempo de retenção de sólidos, ele vai ser igual ao tempo de detenção hidráulico, certo? Então, todos os sólidos produzidos vão permanecer no tanque de aeração, ok? Então, esse é uma observação para quando eu tiver lodos ativados sem decantador posterior, ok? E essa equação é a equação do nosso balanço, que é a concentração de substrato no tanque de aeração. Agora nós partimos para uma etapa muito importante do nosso dimensionamento, que é obter, por exemplo, o dado da produção de sólidos gerados em um dia num determinado reator de lodo ativado completamente misturado. Isso é muito importante para o dimensionamento, até para a gente saber que esse lodo vai sair com uma umidade e eu preciso ter leito para secagem desse lodo, certo? Então, a produção, o total de sólidos que são produzidos e descartados por dia é o que a gente chama de PXT-SSV, tá? Por que ele tem essa nomenclatura? Em função de tudo que ele depende, né? Então, ele vai depender da concentração de biomassa total, que lembra que a gente falou a concentração do SSV, então sólidos suspensos voláteis, no licor misto, que é a porcentagem de biomassa que vem lá no esgoto, mais o lodo que é reciclado no tanque de aeração. Então, vezes o volume do reator dividido pelo tempo de retenção de sólidos. E a concentração de sólidos no licor misto, que seria essa concentração total, que é o nosso SSV-LM, ele vai ser a concentração de biomassa no tanque de aeração, mais os resíduos celulares que são resultantes daquele decaimento endógeno que a gente falou. Ou seja, lembra que quando a gente falou decaimento endógeno, ele é o sólidos suspensos voláteis não biodegradável pelo volume do reator, certo? Então, para a gente obter a biomassa, o X, a concentração de biomassa, a gente fez o balanço de biomassa. Então, agora, para a gente fazer e obter a concentração de resíduos celulares, a gente também vai ter que fazer um balanço de massa. Então, o balanço de massa agora vão ser para os sólidos suspensos voláteis não biodegradáveis. Então, a taxa de entrada vai ser igual à taxa de saída, mais a taxa de geração. Então, durante a reação de oxidação da matéria orgânica, né, e de degradação microbiológica, eu posso gerar sólidos suspensos voláteis não biodegradáveis. Vai ser igual ao acúmulo desses sólidos no sistema, certo? Então, nós temos aqui o DXI, então nós queremos fazer o IXI está associado aos resíduos celulares, portanto, SSVNB, não biodegradável, então DXI DT vezes o volume, que é o meu acúmulo, a entrada vai ser a vazão de entrada vezes a concentração de resíduos celulares na entrada do tanque de aeração, a saída vai ser essa produção de resíduos celulares, que é o XI vezes o volume dividido pelo tempo de retenção de sólidos, mais a geração, que vai me dar, então, uma taxa líquida de geração de resíduos celulares em função do decaimento endógeno. Então, nós precisamos saber como nós vamos representar esta taxa. Então, considerando o nosso balanço e definindo que o X0I, então vai ser o SSVNB,
no afluente, ou seja, na entrada do tanque, né? O XI é o SSVNB, a concentração desses sólidos no reator, e o nosso RXI é a taxa de produção de sólidos suspensos voláteis não biodegradáveis de resíduos celulares. Então, para o estado estacionário, e considerando que essa taxa ela é definida, então, como uma fração de biomassa que permanece como os resíduos celulares no reator pela biomassa de SSV, vezes o decaimento endógeno, vezes a concentração de biomassa. Com isso, pessoal, a gente tem um resultado muito interessante aqui, que é a gente conseguir obter a nossa concentração de SSV no licor misto, que é a nossa concentração de biomassa total, né? Então, lembrando, no nosso balanço de biomassa, a gente tinha essa primeira parte do balanço aqui, né, que compõe a minha concentração de biomassa total, que é o balanço da biomassa heterotrófica ativa. Então, agora nós adicionamos mais duas partes. Então, faz parte da nossa biomassa total, do nosso sólidos suspensos voláteis no licor misto, os sólidos suspensos voláteis não biodegradáveis no afluente, então, que o efluente já traz consigo, né? Isso a gente obtém fazendo tempo de retenção de sólidos pelo tempo de detenção hidráulico, vezes a concentração de resíduos celulares entrando no efluente inicial. Mas o que a gente tem de resíduos de células no nosso licor misto, que vai ser então aquela fração daquilo que permanece como células, que, por exemplo, eu posso ter algum resíduo celular que é utilizado ainda como fonte de carbono. Então, aqui são aquilo que permanece como resíduos de células, né? Então, é a fração vezes o decaimento endógeno, vezes a concentração de biomassa, vezes o tempo de retenção de sólidos. Então, com essa equação para o meu X total, que é a nossa concentração de sólidos suspensos voláteis no licor misto, nós retomamos a equação de produção de sólidos, que nós tínhamos visto em slides anteriores. Então, substituindo nessa equação o xt que nós acabamos de definir, nós ficamos com uma equação de produção de sólidos total, né, em termos de SSV, uma parte, então a primeira parte relacionada à biomassa heterotrófica ativa, que é a parte A parte B são os resíduos de células, então só está invertido, né, com relação ao slide anterior, eu trouxe os resíduos de célula para a parte B, e a parte C são os sólidos suspensos voláteis não biodegradáveis no afluente, então na entrada do tanque ali de aeração. Então, somando tudo isso, eu vou ter a produção de sólidos totais. Quando nós falamos de massa total de sólidos secos descartados por dia, nós nos referimos aos sólidos suspensos totais, que é a soma dos sólidos suspensos voláteis mais os sólidos inorgânicos. Então, eu posso dizer que os sólidos inorgânicos é a diferença entre os sólidos suspensos totais menos os sólidos suspensos voláteis. Geralmente, os sólidos inorgânicos compõem de 10 a 15% da massa total do meu efluente. Portanto, nós podemos assumir que a relação entre sólidos suspensos voláteis e sólidos suspensos totais é de aproximadamente 0,85%. Então, por que nós estamos fazendo esse comentário e por que isso é importante? Porque nós podemos estar interessados na produção de sólidos ou de lodo do esgoto de descarte produzido diariamente.
que é o nosso XSST, que vai me dar, então, aquilo que vai ser descartado diariamente, não só com relação à massa de biomassa, né, que é, quando a gente fala de biomassa, a gente está se referindo a SSV. Então, agora, se eu quero a massa total desse lodo, que vai ser descartado, produzido e descartado diariamente, em quilogramas por dia, basta eu pegar a minha equação do PXT SSV e dividir o termo A por 0,85, dividir o termo B por 0,85, mais o termo C, mais ainda um termo que é vazão vezes a concentração de sólidos suspensos totais no influente ou no afluente, ou seja, no efluente de entrada do tanque, menos a concentração de sólidos suspensos voláteis no esgoto afluente. Então, aqui percebam que eu estou considerando a presença de sólidos inorgânicos no efluente que está entrando no tanque de aeração, certo? Então, lembra que nós falamos sobre concentração de sólidos suspensos voláteis no licor misto, né? Então, a gente pode falar em termos de SSV e SST. Então, a massa de sólidos suspensos voláteis no licor misto vai ser a concentração de sólidos suspensos voláteis vezes o volume, que é a minha produção de lodo relacionado à biomassa, XTSSV, vezes o tempo de retenção de sólidos. E a massa de sólidos suspensos totais no licor misto vai ser, então, a concentração de SST vezes o volume, que é essa produção de lodo de descarte que é produzido diariamente, certo? Que está relacionado à biomassa mais a contribuição dos sólidos inorgânicos. Um outro parâmetro importante para o nosso dimensionamento é a síntese celular observada. Então, a gente, lembrando do que a gente falou de síntese, a síntese, ela é a massa de biomassa pela massa de substrato que vai ser removido. Então, a observada, digamos que seja a minha real, a minha síntese real. Então, nada mais de que eu relacionar, né, a minha produção de biomassa, de lodo a partir da biomassa, que é o meu PXT-SSV, dividido pelo substrato removido, que é a vazão, vezes o substrato inicial, menos o substrato final, certo? Então, substituindo a minha produção de lodo relacionado à biomassa, e fazendo essa relação, né, com o denominador, eu chego na minha equação para a síntese celular observada, em que eu tenho, então, o meu primeiro termo associado à biomassa heterotrófica ativa, eu tenho o meu termo associado ao resíduo celular, que é esse final aqui, só está invertido com relação à equação que foi apresentada anterior, mas eu indiquei, né? Então, sempre que aparecer a minha fração associada aos resíduos que permanecem como resíduo de células, né? O termo relacionado ao resíduo celular e o termo relacionado aos sólidos suspensos voláteis não biodegradáveis. O oxigênio requerido, pessoal, então, basicamente vai ser o oxigênio que nós precisamos utilizar nas nossas reações. Então, o micro-organismo vai precisar de oxigênio para converter substrato em biomassa. Então, o oxigênio utilizado vai ser a DQO biodegradável removida menos a DQO biodegradável do esgoto que vai ser descartado, certo? Então, lembrando que DQO é demanda química de oxigênio para degradar a matéria orgânica, por isso que a gente está representando aqui em termos de DBO. Então, o oxigênio requerido vai ser a minha, DQO, né? Então, vai ser a minha DQO
biodegradável removida, que é a minha vazão, vezes a concentração de sólidos inicial menos a final. Concentração de substrato, perdão, não de sólidos, né? Menos 1,42, então a gente viu que esse 1,42 é um termo relacionado à estequiometria dessa reação, menos a produção de biomassa que é descartada por dia como sólidos suspensos voláteis, certo? Então, o oxigênio utilizado, de fato, vai ser o removido menos o que é descartado. Portanto, pessoal, lembrando que esse PX bio é a biomassa descartada por dia como SSV. Então, não leve em consideração os resíduos celulares. Então, basicamente, eu pegar o meu PX, né, como SSV, o meu PXT SSV, e somar os termos relacionados à biomassa ativa e a resíduos celulares. Então, o termo A mais o termo B daquela equação, certo? Que já foi apresentada nos slides anteriores. Então, eu estou retirando aqui do meu PXT SSV, eu estou retirando aquele termo C, que está associado aos sólidos suspensos voláteis não biodegradáveis, ok? Essa é a definição do meu PX bio. Muito bem, pessoal, então esse é um exemplo, é um problema que nós vamos usar para modelar um tanque de aeração com mistura completa. E nós vamos resolver esse exercício no nosso próximo encontro 5. Então, se vocês quiserem já tentando resolver, no próximo slide tem alguns parâmetros que são fornecidos também. Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo.